Você já ouviu falar em doença inflamatória intestinal, ou doença de Crohn, retocolite ulcerativa? Conhece algum desses nomes? Pois é, meu nome é Yasmin, eu tenho doença de Crohn há 4 anos e aqui no meu perfil eu compartilho um pouco da minha experiência, dos meus aprendizados e da minha história. Então aproveita, ativa o sininho, se inscreve aqui no canal para ficar por dentro de todos os vídeos. A doença de Crohn é um tipo de doença inflamatória intestinal, também conhecida como DII, que é a sigla para doença inflamatória intestinal. Essas doenças são doenças crônicas e imunomediadas, ou seja, é causada pela desregulação do nosso próprio sistema imunológico. E os tipos de doenças inflamatórias intestinais são 3. A doença de Crohn, que é a que eu tenho, a retocolite ulcerativa e a colite indeterminada ou não classificada. É importante fazer uma observação aqui rapidinho, que síndrome do intestino irritável não é a mesma coisa que doença inflamatória intestinal. Se você quiser, depois eu faço um vídeo falando todas as diferenças. A doença de Crohn afeta principalmente o íleo, que fica no intestino delgado, e o cólon no intestino grosso. Só que ela pode afetar todo o trato gastrointestinal, qualquer parte do corpo inclusive, então é muito individual. Alguns pacientes têm vários sintomas e outros pacientes têm apenas alguns. No caso da doença de Crohn, a inflamação ela pode afetar todo o trato digestivo e ela é bem profunda, digamos assim. A lesão afeta todas as camadas do intestino e geralmente se fala que ela pode causar inflamação da boca até o ânus, ou seja, estômago, esôfago, intestino, qualquer parte do corpo. E as lesões costumam ser descontínuas e segmentadas. O que isso quer dizer? Normalmente, eu vou colocar umas fotos aqui para visualizar melhor. Normalmente, a doença de Crohn, ela afeta o intestino assim. Tem um pedaço dele que você vai ver que está inflamado, depois um pedaço bom, outro pedaço inflamado e outro pedaço bom. É diferente da retocolite ulcerativa. Depois, se você quiser, eu vou fazer um vídeo também explicando a diferença da doença de Crohn e da retocolite ulcerativa. Mas nesse vídeo eu vou focar na doença de Crohn, que é a que eu tenho, tá bom? E os sintomas da doença de Crohn podem ser muito variados e inclusive diferentes entre as pessoas. Isso também dificulta no diagnóstico, atrasa o diagnóstico. Várias pessoas têm diagnósticos errados, como eu tive só no meu 3º diagnóstico, que era o certo de doença de Crohn. Se você ainda não assistiu o meu primeiro vídeo aqui no canal contando sobre a minha história, vou deixar o link aqui na legenda para depois você ir lá dar uma olhadinha. Mas os sintomas mais comuns da doença de Crohn costumam ser dor abdominal, diarreia, febre. Pode causar, inclusive na diarreia, algumas pessoas têm muco e sangue nas fezes, anemia, perda de peso. Não é tão comum a gente ver pessoas com doença de Crohn com o intestino preso. É mais comum ter diarreia, mas isso acontece bastante. Inclusive, isso também pode atrasar o diagnóstico, porque às vezes a pessoa acha que quem tem doença de Crohn só pode ter diarreia, mas não é bem assim não. Inclusive, a doença de Crohn pode causar vários sintomas extraintestinais, ou seja, que não tem relação com o intestino. A gente acha que por ser uma doença inflamatória intestinal, os sintomas são só no intestino, mas não é bem assim não. Inclusive são chamados de manifestações extraintestinais e a gente conhece pela sigla MEI. Pode afetar a boca, os olhos, a pele, ossos, fígado. Então, várias pessoas têm muitos sintomas que não são no intestino, inclusive eu tive também, isso dificulta também o diagnóstico e é bem comum. O diagnóstico dessa doença é feito baseado em vários fatores. O médico primeiro te escuta os seus sintomas, todo o seu relato do que você está sentindo, seu histórico familiar também é importante, e vários exames são pedidos. Tem exames de sangue, exames de fezes e exames de imagem, que são um dos mais importantes. Mas é importante falar aqui que para ter o diagnóstico tem que ser um conjunto de todos esses exames. Os mais conhecidos são a colonoscopia, tão temida, que eu vou gravar um vídeo também falando um pouquinho sobre ela, como é, o preparo, tudo isso, porque eu já estou acostumada. Eu faço esse exame todo ano praticamente, já vou pro 4º, então já me acostumei. Vou gravar um vídeo falando um pouquinho sobre isso, mas os mais importantes são colonoscopia, enterorressonância, tem a retossigmoidoscopia, algumas pessoas precisam fazer endoscopia, porque, como eu falei no início do vídeo, a doença de Crohn pode afetar o corpo todo. Então, tem pessoas que têm lesões e inflamações no estômago. Então, são todos esses exames. Vou fazer um vídeo também mais detalhado falando sobre todos os exames específicos de sangue, de fezes também, de imagem, falando um pouquinho sobre cada um. E é importante falar também
que além de todos esses exames que são importantes para o diagnóstico e para o acompanhamento da doença de Crohn, da retocolite também, das doenças inflamatórias intestinais no geral, o médico pode acabar pedindo outros exames complementares, porque além de confirmar, né, que é a doença de Crohn, o médico também precisa excluir outras doenças. Então, vários exames complementares são necessários. Geralmente o médico não dá o diagnóstico baseado em um exame só. Importante falar também, que eu lembrei aqui agora, que é muito comum fazer biópsias do intestino. Então, eu sei que isso já deve ter acontecido com você, porque já aconteceu comigo também. Eu recebo muito essa pergunta, que as pessoas ficam com medo e acham que tem alguma coisa errada quando fala assim, eu fiz colonoscopia, o médico pediu biópsia, mas por quê? Será que tem alguma coisa errada? É super comum, tá? Porque às vezes, digamos assim, a inflamação não está visível a olho nu. O médico não conseguiu ver ali no exame de imagem, mas é importante fazer a biópsia para ver histologicamente, ver direitinho para você ter o seu diagnóstico certo. E se você chegou até essa parte do vídeo e está gostando do vídeo, do meu canal, já aproveita, se inscreve, dá seu like e ativa o sininho. No geral, os pacientes demoram uma média, os estudos mostram, uma média de 1 ano para ter o diagnóstico correto. Isso se deve tanto à falta de profissionais, não digo qualificados, mas é difícil você ter um médico que de cara assim já te dê um diagnóstico correto, e também acontece do paciente não dar devida atenção aos sintomas. Às vezes você está lá, teve diarreia 1 dia, 2 dias, 3, uma semana, e você acha, é uma virose, alguma coisa que eu comi que não me fez bem. Você vai deixando, empurrando com a barriga, ou então, tô com uma dorzinha na barriga, mas não deve ser nada. Você vai deixando, e aí de repente quando já tem vários sintomas ou quando a situação já está um pouco mais grave, aí você procura o médico. Então isso atrapalha muito, por isso o diagnóstico precoce é fundamental. Se você sentir algum sintoma diferente, você vê que seu corpo tem alguma coisa de diferente, algum sinalzinho, procure ajuda médica, tá? Não fica com medo. Eu sei que muita gente tem medo e tem até um certo tabu. Tem gente que fala, não, eu não gosto de ir no médico, porque senão vou descobrir que eu tenho uma doença. Mas olha, se você tiver uma doença, você indo ou não no médico, você vai continuar tendo a mesma doença. Só que se você for no médico, você vai descobrir, vai ter o diagnóstico, vai começar o tratamento. Se você não for, a doença pode ir se agravando, se agravando, se agravando. E quando você for buscar um médico, a situação já vai estar gravíssima. Então, é muito importante. No primeiro sinal, no primeiro sintoma, por favor, não adia. Vai no médico, tá bom? E cerca de 10 milhões de pessoas no mundo convivem com uma doença inflamatória intestinal. É muita gente, né? Pois é. A cada ano os estudos estão mostrando que a incidência está cada vez maior. Tanto por questões ambientais, imunológicas, alimentação, enfim, tem vários fatores envolvidos nas causas das doenças inflamatórias intestinais. Tanto também digamos assim, na facilidade que hoje em dia tem para ter um diagnóstico comparado com décadas atrás. Eu conheço pessoas que têm a doença de Crohn já há mais 30, 40, 50 anos. Imagina antigamente, como não era. Vários exames desses que a gente tem hoje em dia não existiam, então a pessoa demorava muito mais para ter um diagnóstico. Então, eu acredito que essa incidência esteja aumentando, mais pessoas estejam descobrindo a doença, tanto porque sim, mais pessoas estão desenvolvendo, mas porque também mais pessoas estão conseguindo ter o diagnóstico. Por isso que eu sempre falo que é muito importante a gente falar mais sobre isso, informar mais as pessoas, porque muita gente, infelizmente, ainda não conhece. Ainda é considerada uma doença rara, mas a incidência está aumentando muito. Então, vamos ajudar, compartilhe esse vídeo com seu amigo, seus familiares, porque talvez alguém esteja passando por isso, tem algum sintoma desses que eu citei e de repente não sabe, não vai procurar ajuda, né? Então, vamos ajudar. Bom, e agora eu vou falar um pouquinho sobre os tratamentos. Como funcionam os tratamentos da doença de Crohn? Bom, ela é uma doença que não tem cura, mas apesar disso, hoje em dia existem vários medicamentos e vários tipos de tratamento que ajudam muito a qualidade de vida do paciente. Por mais que não tenha cura, ela tem a remissão. O que significa isso? Basicamente, é quando a doença está controlada, o paciente não tem mais sintomas, os exames estão normais, então ele consegue ter muita qualidade de vida, consegue voltar a fazer várias coisas. A gente sabe que na crise, né, a gente precisa fazer muitas adaptações, parar de fazer algumas coisas que a gente gosta, não conseguir fazer outras coisas também que a gente adorava. Então, a remissão é a volta da nossa qualidade de vida. Então, mesmo que não tenha cura, tem a remissão. E ela dá muita qualidade de vida pra gente, ajuda muito a gente. E é importante lembrar, que mesmo em remissão a gente não pode parar o tratamento, porque a doença não tem cura. Então, se a gente parar,
o tratamento, a doença pode voltar pior, os sintomas podem voltar mais agressivos, inclusive. Então, é importante a gente manter as consultas, exames e as medicações regulares direitinho como o médico passar, tá bom? O tratamento é feito baseado na individualidade de cada pessoa. O médico avalia qual o nível da sua doença, se está leve, se está moderada, se está grave, quais sintomas você tem. É importante também, às vezes as pessoas têm outras doenças associadas, então as manifestações extraintestinais, como eu falei no início do vídeo, então ele vai avaliar cada caso individualmente para prescrever o melhor tratamento para você. O meu tratamento pode não ser o mesmo que o seu, não é o mesmo que a minha irmã, inclusive eu tenho uma irmã gêmea que ela tem doença de Crohn também. O nosso tratamento é diferente desde o início, tivemos sintomas diferentes, então isso é muito individual, é muito importante falar isso também. Então, o médico avalia, vê todos os seus sintomas, o seu caso e vai prescrever o melhor tratamento para você. Além, de a gente seguir o tratamento direitinho como o médico passa com as medicações, é importante falar também que para a gente conseguir a remissão e mantê-la, para a gente se sentir bem, sem sintomas, é importante falar que a gente precisa se cuidar por inteiro. Digamos assim, cuidar da alimentação é muito importante. Eu sempre falo lá no Instagram, meu diário de Crohn, inclusive se você não me segue lá ainda, vai lá dar uma olhadinha que lá tem muito vídeo, muita informação importante, muito legal também. Lá no Instagram eu já estou há mais tempo, já tem quase 4 anos. Eu fiz bem no iniciozinho da minha doença, então já tem muito vídeo, muito conteúdo legal. Aqui no YouTube eu tô começando agora, mas acho que vai ser muito importante também alcançar mais pessoas e pessoas diferentes, que eu sei que tem gente que não tem todas as redes sociais, só tem uma, então só tem outra. Então, tô tentando alcançar o máximo de pessoas possíveis para ajudar. Então é importante a gente falar que além das medicações, a gente precisa cuidar da nossa alimentação com o nutricionista, porque isso é muito importante, influencia muito nos nossos sintomas. Cuidar da nossa mente também, fazer acompanhamento psicológico. É importante você falar o que você sente, como você se sente. A gente sabe que lidar com um diagnóstico de uma doença crônica não é nada fácil, então algumas pessoas passam pelo processo de aceitação, de negação, então é importante também cuidar do nosso emocional, digamos assim. Além disso, do nosso físico também, fazer exercício físico é muito importante, mas você tem que conversar com o seu médico, com um profissional também de educação física, porque ele precisa te orientar qual exercício você pode fazer. Em crise, a gente costuma ter muita dor, muita fraqueza, muita anemia, então pode ser que exercícios muito pesados não sejam recomendados para o nosso caso e às vezes pode até piorar. Então, vê direitinho, consulta seu médico qual seria o melhor tipo de exercício físico para você fazer, porque ele é um aliado muito positivo no nosso tratamento. E assim, no geral, apesar de ser uma doença crônica, ela não é considerada uma doença fatal. A maioria das pessoas que têm a doença conseguem ter uma qualidade de vida que vai melhorando conforme começa o tratamento, faz o tratamento durante um tempo. Mas sim, algumas pessoas precisam de hospitalização e até cirurgias. Então, depende muito de cada caso, da evolução da doença, de quando a pessoa teve o diagnóstico, quando ela começou o tratamento. Se começou o tratamento já estava leve, já estava avançado. Então, sim, algumas pessoas precisam fazer cirurgia, mas não é uma regra, não. Isso não é generalizado. E agora você deve estar se perguntando, tá bom, Yasmin, já escutei todas essas informações importantes e qual médico eu devo procurar se eu sentir algum desses sintomas? Bom, vamos lá. Os médicos indicados para cuidar e para diagnosticar as doenças inflamatórias intestinais no geral, como a doença de Crohn e a retocolite, são coloproctologista ou proctologista e gastroenterologista. Então, um desses dois profissionais pode cuidar de você e te ajudar da melhor forma, tá? E além de tudo isso, você pode buscar ajuda, apoio, informações e acolhimento em grupos de apoio, em associações de pacientes, em Instagrams de pacientes, como o meu Diário de Crohn. Então eu deixo sempre claro que você não precisa passar por isso sozinha. Eu te entendo, eu também tenho a doença, já passei por muitas coisas, sei que ainda vou passar, aprendo cada dia, diariamente, muita coisa e sempre quero compartilhar informações, tudo que eu aprendo eu tento trazer e divulgar as informações para ajudar mais pessoas, dar essa visibilidade, porque é muito importante. Então, se você precisar de ajuda, quiser conversar, pode comentar aqui nesse vídeo, então me chama lá no Instagram, eu tenho várias formas de contato para você me achar. Você não precisa passar por isso sozinho. Sinta-se abraçada. Se você estiver passando por um momento difícil, uma crise, eu quero te desejar força. Não desista. Esse momento vai passar e eu sei que você vai conseguir. Porque eu consegui, então você também consegue, tá bom? O diagnóstico precoce é fundamental.
E aviso importante, hein? Somente médicos e nutricionistas são habilitados para passar tratamentos, exames, medicamentos e dietas. Esse conteúdo aqui é apenas informativo, para divulgar a informação, para ajudar baseado nas minhas experiências e conhecimentos, tá bom? Então não esquece, hein? Ativa o sininho e segue aqui o canal e até o próximo vídeo. Beijo!